Então nós queremos desde já acolher todos vocês que estão chegando nas nossas redes sociais. Frei Gilson Som do Monte, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Uma alegria para acolher vocês mais uma vez, vocês que estão no Instagram, no Facebook, que estão no nosso canal do YouTube. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então nós estamos hoje na terceira edição do nosso podcast, Pode Vir de Ver. E eu queria desde já, só me apresentando, né, mais uma vez, eu chamo Frei Diego Santana Dias, sou religioso, carmelita mensageiro do Espírito Santo e tenho 10 anos de padre. Muito feliz, graças a Deus, por viver essa vocação. Aqui ao meu lado tem uma pessoa também. Olá, boa noite, pessoal. Me chamo Jéssica Tanaka, sou casada com o Anderson, temos 2 filhos, o Francisco e o Bernardo, e tenho a graça de trabalhar aqui com os freis na editora, e é uma alegria estar com vocês aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Então, nosso podcast nasceu de uma inspiração que vem da palavra de Deus no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 35 em diante. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. O Senhor nos inspirou através desta palavra de buscar o Senhor e buscar mostrar o Senhor. Então o que nós queremos dizer é sim, você pode vir conosco ver o Senhor. Por isso, pode vir de ver, né? O que a gente não sabe de Deus, a gente tenta mostrar Jesus Cristo, que nós queremos que Ele vai revelar no coração de cada um de vocês aquilo que é dele, aquilo que é sua vontade, né? Quando João Batista e os outros discípulos não sabiam o que falar, só apontava: Eis o Cordeiro de Deus, vinde ver. E o Jesus, olhando para os seus primeiros discípulos, dizia: vinde ver. Ir até Jesus e permanecer com Ele é o segredo para a gente descobrir os mistérios do Senhor. Então nós queremos, através desse podcast de hoje, que você possa permanecer conosco neste programa e também com Jesus no seu coração, né? Vocês sabem bem que um podcast é um programa com temas, com entrevistas, onde a gente pode interagir tanto com o convidado, mas com as pessoas que estão nas redes sociais. Então, desde já eu digo, durante esse podcast, vocês podem enviar perguntas para o convidado que nós temos nesta noite. E vocês sabem bem, nós temos um convidado especial essa noite. Ele ficou alguns dias aí fora das redes sociais e está de volta aqui conosco nesse Pode Vir de Ver. Então, seja bem-vindo, Frei Gilson. Deus abençoe desde já a sua vocação. Frei, uma alegria ter você conosco aqui nesse podcast, nessa terceira edição. Obrigado, obrigado. Que alegria estar com você, que alegria poder retornar às redes sociais. Não me ausentei porque tinha vídeos gravados, né? Mas ao vivo é a minha volta hoje. E que alegria aqui nesse podcast. Pode vir de ver. Pode vir de ver. Isso. Então é uma alegria estar aqui. Frei Diego, obrigado pelo convite. Não esperava esse convite tão breve assim. E obrigado, Jéssica, é uma alegria estar aqui. Eu acho que é o meu primeiro podcast também, né? O meu primeiro podcast. Então estou aqui para responder as perguntas, bater um papo. Alegria estar de volta. Alegria estar de volta. Obrigado por todos que rezaram pelo Frei. Disseram-me os médicos que eu tive uma recuperação recorde. Sim. Então eu atribuo isto à oração. A oração de muita gente. Então, algumas pessoas me dizem, algumas pessoas às vezes sempre me aconselham: não compartilha isso não. Eu sempre discerno, né, o que compartilhar, o que não compartilhar. Mas eu acho que tem coisas da vida que é bom compartilhar. Eu sempre digo para as pessoas, porque eu vou ganhar oração. Eu sempre dizia isso: se eu compartilhar que eu vou fazer uma cirurgia, coisas do tipo, eu ganho oração, porque eu sei que esse povo vai rezar. Sim. E aí eu tenho certeza que isso ajudou muito e tem me ajudado na minha recuperação. Obrigado. Sim. Já falando então dessa ausência por causa da cirurgia, conta pra gente qual era o problema. Muita gente creio que já soube nas redes sociais, mas conta pra gente um pouco qual era o problema, como foi a cirurgia, a recuperação, deu trabalho, doeu,
Como é que é? Então, eu só esse ano, né, Frei, eu passei por 2 cirurgias, Sim. né? Então, foi um ano, tá sendo um ano bem atípico, tá sendo um ano atípico, onde eu vejo a necessidade de cuidar da saúde para melhor servir ao que eu faço. Então, assim, o meu primeiro problema, eu tinha uma pedra no rim, que eu não sabia, né? E eu comecei a sentir muitas dores em determinado momento da missão, né? E eu vi que isso ia me atrapalhar. Eu vi que isso me atrapalhar e estava começando a me atrapalhar. Então, em determinado lugar ou outro, eu já sentia dores intensas e tal. Ou seja, a primeira cirurgia, que foi para tirar a pedra no rim, não estava programada. Interessante, eu estava no lugar fazendo como é que chama? Os exames, né? E no que eu fiz o exame, o médico falou, o seu problema é grave, você precisa tirar essa pedra, ela está num lugar que não pode estar, e você precisa sentar ali agora e a gente vai tirar essa pedra agora. Como assim? E eu estava numa missão, eu estava pregando 3 dias numa cidade, e eu falei, não tem como deitar aí agora, fazer cirurgia agora, tal. Mas eu percebi que era sério, que se o médico estava falando aquilo para mim, inclusive eu tinha que pregar na Canção Nova, e aí foi todo um drama na minha cabeça, né? Eu falei, ô médico, presta atenção, eu estou pregando 3 dias, Imagina. aí final de semana eu tenho que ir para Canção Nova, pregar, então vamos fazer isso na segunda. Sim. Eu venho aqui e a gente faz isso na segunda. Você que sabe, eu não te aconselho a fazer isso. E pedra no rim é uma dor intensa, né? Sim, Quem sabe, quem já terrível. teve, quando sai pra uretra, né? O canal é terrível, né? Você sentia a dor ou ele descobriu e ainda não estava tão doendo tanto assim? Interessante, Fredigo, porque agora você me fez recordar uma coisa. Você lembra, que aí eu lembrei por causa de você, né? Você lembra que eu entro, para quem não sabe, eu entro no convento com 18 anos. Sim. Com 18 anos eu entro no convento. Então, me lembro até hoje, subindo, eu acho que eu parei de ônibus lá na... Como é o nome daquela rua principal lá? Esqueci o nome. Aquela principal. Sim. Senador... Perto da Fraternidade. Não. Senador era a nossa rua, né? É. Naquela rua principal. Vindo ali do Largo 13, eu esqueci Isso. o nome. E eu lembro que eu subi a pé, estava todo animado, inclusive me perdi lá achando que o convento era aquele lugar velho que tinha. Sim, né, aquele e conventão tal. na Santíssima Trindade. E aí, eu me lembro que a primeira pessoa que me acolhe no convento é você. Sim. Né? Então, imagina, eu estou saindo de casa, 18 anos, para um sonho, né? Ser padre, sei lá o que vai ser isso aí. E todo empolgado para fazer a vontade de Deus. E a primeira pessoa que me recebe é o Frei Diego. Que né? graça. Porque no convento sempre tinha um porteiro, sempre tem um porteiro, sim. né? Na casa que a gente vivia. E o Frei Diego era o porteiro daquele dia, tal, ou foi atender naquele dia. E no primeiro dia do convento, eu não sei se você lembra, eu tive um ataque de cólica renal. Tô lembrando. Sim. Minha gente... Fomos pro hospital. Então, e o Frei Diego foi o primeiro que me levou para o hospital. O Frei Diego foi o primeiro que me levou para o hospital. Tô lembrando. Então, assim, eu nunca tinha tido crise renal, nunca. Sim. E, de repente, quando eu piso o meu primeiro dia no pé no convento, eu tive Primeira uma crise aprovação, né, violenta de sentir muita dor, de ir para um médico de hospital, assim, desesperado e tal. Sim. E aí, se você se lembra, eu acho que eu fiquei ali uns 1 ou 2 anos, ou 3 anos de crise de quando em quando tal. Sim. Era uma época que eu me alimentava muito mal. Então, eu entro no convento me alimentando muito mal, comendo só besteira. Eu era um jovem que... Morou muito com a avó. Eu comia muita besteira. Então, muito bife, batata frita, Coca-Cola. Eu gostava de muita fritura, muito... E eu era magrinho, né? Naquela época sim. eu não tinha... Eu podia comer à vontade e não engordava. Naquela época eu comia à vontade. Então eu comia muito doce, eu comia muita fritura, muita pizza, muita coisa que não podia. E então eu acho que isso agravou, né? Eu acho que isso agravou. Eu entro no convento já sentindo muitas dores. Só que aí eu fiquei uns 10... Eu acho que eu comecei a me alimentar melhor, sei lá o que aconteceu. Eu fiquei uns 10 anos sem ter essa crise. Sim. E tendo uma vez ou outra de vez em quando. Então, aí ia para o hospital, tomava soro na veia, resolvia tal. Nada grave, né, Frei? Então, ou seja, já tinha bastante tempo que eu não tinha crise. E aí esse ano voltou,
né? Eu acho que a pedra se movimentou, ela cresceu, sei lá o que... acho que cresceu, se movimentou para um lugar que não devia. Então, eu tive que fazer essa primeira cirurgia. Olha, foi um alívio. Foi um alívio. Eu acho que fez muito bem para mim e para a missão, porque eu senti, assim, parece que você sente mesmo, que uma pedra... E eu tô com as pedrinhas guardadas lá em casa. É um negocinho que... Incomoda, você, né? me incomodava tanto, assim. Uma pedrinha desse tamanho. Pode guardar, viu? Porque tem gente que gosta de pegar relíquias. Vai num lugar, eu vou em Jerusalém, pego uma pedra. Vou na Gruta de São Miguel, pego uma pedra. Tem gente que já me pediu essa pedra. Tem gente que fala, eu quero a pedra do rim do Frei Gilson. Tem gente que já me pediu. Não duvido. E o médico falou que a partir de 5 milímetros já deve ser tirada. A minha estava com 8 milímetros. Então, decidimos tirar, foi uma cirurgia boa. E aí, graças a Deus, inclusive fui para Canção Nova pregar, mesmo ruim, porque era um evento que eu sentia que eu precisava ir, eu me sentia em condições de ir, arrumei um jeito de ir, deu certo. Então, essa foi a primeira cirurgia que eu passei, né? Agora, desculpa, longo, né? Mas tranquilo. Agora para responder a próxima, né? Então, agora esta, por quê? Diferente da primeira que foi eu não sabia que eu ia operar, né, surpresa. Essa não, eu opero já programado. Então, foi desde o ano passado. Numa bateria de exames que eu fui fazer, uma otorrino. Inclusive, eu quero mandar um abraço para ela, só para eu não errar o nome dela, porque fica feio, né? Fica feio. A Aliciane de Brasília, a doutora Aliciane de Brasília, é maravilhosa. Ela me atendeu pela primeira vez e era para ver minha voz. E ela coloca umas câmeras tal, e coloca a câmera no nariz, né? E quando ela vai colocar a câmera no meu nariz, ela fala, nossa, seu nariz é muito, não dá para passar a câmera. Passava com dificuldade, é tudo bloqueado. E ela falou, você precisa fazer essa cirurgia, era importante para você, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu falei, para você que canta, para você dormir melhor, aquela coisa toda. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E alguma coisa me tocou que eu tinha que fazer. Então, eu no ano passado já programei, né, a cirurgia e fiz. Graças a Deus. Me disseram que era 15 dias de recuperação. Então, eu programei 15 dias, cirurgia e recuperação. Sim. Chego na cirurgia... No dia da cirurgia, tudo certinho, bem preparado. Só, claro, vim numa maratona, né? Vim numa doideira de... Já tinha acabado a quaresma. Exatamente. Né? Quaresma já suga as energias, né? Sim. Imagina acordar durante a quaresma todo dia, 3:30 da manhã, para estar ali pro Rosário da Madrugada e se preparar para a pregação da noite também. Tá exigente, né? As pessoas acham... Não sei se acham isso, claro que elas não sabem que nós somos seres humanos, mas às vezes podem imaginar que a gente tem força sobrenatural também. Mas nós somos muito provados na nossa saúde também. Sim. Nós somos provados, né? E sei lá, às vezes é o demônio que tenta mesmo, através da nossa saúde, tentar desanimar, né? Nossa vocação. Graças a Deus a gente percebe que o ânimo interior é mais profundo do que a dor que a gente sente. Exatamente. Isso é fato, porque para você estar ali toda a quaresma, né? Para a gente fazer o que a gente faz, a gente fala assim, é só por Deus, pela graça da evangelização, né? Porque senão a gente cede fácil, né? O corpo é terrível, né? Para você ceder é uma coisa de louco, né? Sim, sim. E aí, depois da maratona... Não, então, depois da maratona eu chego muito cansado em Brasília, e muito cansado. E eu já estava programado disso, né? Eu falei, vou chegar bem cansado, mas aí até descanso depois da cirurgia, que eu vou ter que ficar em repouso. 15 dias. Só que aí não deu certo, porque antes da... tem essa questão da quaresma, e depois eu já vou para Fortaleza, aí eu pego o clima de Fortaleza, e o lugar que eu preguei em Fortaleza, além de ser muito quente Fortaleza, eu preguei no ar-condicionado. Então, o evento era no ar-condicionado. Então, toda hora eu ia para um choque térmico. Sim. No lugar do evento, ar-condicionado, que às vezes eu sentia frio. Nossa. E saía para fora umas 20 vezes ao dia, calorzão de Fortaleza. Meu Deus. Então, o cansaço, minha imunidade baixa, aquela coisa toda. Chego em Brasília, o que acontece? Febre. Chego com febre. Quando a médica... Eu todo lá, eu tô querendo fazer... Inclusive, eu fiquei... Eu estava quente, eu vi que eu estava quente no dia anterior. Sim. Mas não falei pra ninguém. Não vou contar. Porque assim, eu falei, não... Tudo tá bem. com alguma febre, mas vai passar, acordo bem no outro dia e tal. Fui pra cirurgia, porque eu queria fazer. Eu preciso fazer, porque eu só tenho esse momento na minha vida. Se eu não fizer, já era. Não faço mais. Esse ano não, só se for pro próximo. E aí fui, quando a médica me toca, ela fala, você está quente, você não pode fazer essa cirurgia. Aí mediu minha febre, você não pode fazer essa cirurgia. Beleza,
3, 4 dias para recuperar, aí perdi já dias. Fiz a cirurgia, cheguei bem, me recuperei bem. E a cirurgia foi um sucesso. Graças Aí a Deus. fiz a cirurgia, disseram que foi um sucesso, né? Foi maravilhoso. E aí veio o drama após, né? Porque aí depois você precisa fazer... Porque a cirurgia que eu fiz, né? Que foi a de desvio de septo. E também foi 2 cirurgias. Ela percebeu que eu ia ter problemas de sinusite no futuro. Então ela já corrigiu tudo, né? Então, ou seja, feriu muito lá dentro. Sim, sim. Então eu acho que isso também prolongou um pouco, né? A recuperação. E a recuperação era, eu tinha que ficar quieto, me alimentar bem, e tomar alguns remédios que me passou e lavar muito o nariz com soro 8 vezes ao dia. Nossa. E toda vez que eu lavava, muito sangue saindo, crostas de sangue, uma coisa terrível os primeiros dias. Sim. Então, e aí foi tranquilo, foi me cuidando, muito repouso. Quando chegou ali no 4º, 5º dia, foram uns momentos bem dramáticos, que eu acho que estava puxando, querendo cicatrizar. E aí você se sente muito mal, um peso na cabeça, alguma coisa assim, aí você não consegue fazer nada. Nossa. E aí depois foi quando chegou no 9º dia que eu comecei a sentir bem. Comecei a poxa, parece que agora... Agora vai. É porque é uma doença que você parece que não vê melhoras. Uma recuperação que você não vê melhoras. No 9º dia, aí eu comecei a ver uma melhora. E aí sim, aí foi daí pra frente, cada dia você vê uma melhora. Ai, que bom. Então hoje eu não me sinto 100% ainda, mas me sinto muito melhor. Tanto é que essa semana já gravei muito, minha voz está um pouco até rouca por causa disso. Gravei muito já essa semana, já voltei às minhas atividades praticamente normais. E é isso, 100% eu julgo só quando eu puder jogar um futebol. Acho que é só assim pra parar o Frei Gilson, viu? Só marcando uma cirurgia com antecedência de 1 ano, senão ele não para não. É né? verdade. 1 ano e assim, se der 15 dias de recuperação, no 10º ele já começa a gravar uns videozinhos, porque senão dá abstinência de vídeo também. É verdade. É verdade. E eu tive que cancelar minha agenda, né? Aconteceu isso também, porque quando eu percebi, e a médica me falou, você tem que se cuidar mais, 15 dias não vai ser suficiente. Aí eu comecei a repensar minha agenda, eu tive que tomar decisões, inclusive pregar na Canção Nova. Falei, dessa vez não vai dar, porque era diferente. Uma coisa é você tirar pedra no rim, você fala normal, você age normal. Outra coisa, No rosto, mexeu né? no rosto aqui, eu me sentia ruim para falar. Eu não conseguia falar mais que 20 minutos, era meio cansativo. Sim. Então eu achei prudente cancelar toda a agenda. As pessoas me compreenderam para voltar melhor, né? Com certeza. Frei, é uma alegria saber que você está bem, que você está voltando, né? Já vai para Brasília de novo, não é? Esse final de semana? Estou bem. Eu sinto que a minha voz não está bem. E aí eu falei isso com a médica e ela disse que é normal, porque é como se minha voz tem mais espaço para atuar. E ela falou, é normal, agora você vai ter que se adaptar, se acostumar com isso. Então parece que eu sinto que eu estou resfriado, que tem mais ar passando, né, pelo nariz. Eu não me acostumei que eu tenho mais ar para respirar, entendeu? Eu acho que eu tenho que me acostumar com isso. Sim. E sinto que minha voz está cansando mais rápido, estou mais rouco e tal. Mas eu acho que é um processo que com o tempo também a minha voz volta, né? Sim. E aí, já estou indo para Brasília agora, já vou amanhã já viajo para Brasília, fico final de semana, 22 anos da Canção Nova em Brasília, e então um grande evento lá, então vai ser uma alegria poder encontrar o povo de Brasília, que fui lá 2 anos e sempre fechado, não podia ter público por causa da pandemia. E outras vezes não só pandemia, mas fatores políticos. Sim. Então a prudência nos levou a não deixar o público entrar, se é uma coisa mais de internet. E agora não, graças a Deus, não tem mais fator pandemia, não tem mais fator político envolvendo que pudesse atrapalhar o evento. Então, a gente vai, com alegria, poder encontrar as pessoas de Brasília. Que alegria. Maravilha. Frei, da onde apareceu o Frei Gilson, né? Como é que é essa família? Onde ele nasceu? Tem muitas pessoas que não têm ideia. O Frei Gilson nasceu em que estado do Brasil? Onde que ele viveu? O Frei Gilson é mais itinerante, gente, do que vocês imaginam. Ele é tipo da família de Abraão, de Moisés. Sabe esse povo que caminha no deserto, cada hora tá num lugar? O Frei Gilson, ele é assim, já como missionário ele é itinerante. Vai para tudo
tudo quanto é lugar do Brasil e pra fora, né? Mas eu acho que isso aí vem de família, porque, se eu não me engano, você foi bem itinerante, não é não? Minha família, parte de pai, é bem itinerante, né? Parece, eu até brinco com a minha tia, vocês estão sul-cigano, muda toda hora, né? Eu sou muito ruim, assim, de memória, Frei. Eu vou falar o que eu lembro, né? Nasceu em São Paulo, não foi? O que eu lembro, eu vou falando. Eu sou péssimo de memória, eu sou ruim de lembrar a minha história, assim. Mas eu nasci em São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Meus pais são separados, então eu creio que eles se separaram quando eu tinha uns 2, 3 anos, né? Então, não tenho noção do que aconteceu nesse período, só do que eles me contam, né, hoje. Meus pais se separaram, então tem uma pequena recordação, eu ali com minha mãe, uma pequena recordação. Então, assim, quando eu me recordo mesmo, eu já estou morando com a minha avó. Então, isso é com 7 anos. Certo. Então, eu morei 2 anos com a minha avó. Então, com 7 anos, eu estou morando com a minha avó. E a gente está morando ali em Pinheiros. Sim. Cardeal não é Teodoro? Do lado da Teodoro, né? Aquela rua. Esqueci o nome da rua. Mas é em Pinheiros. Sim. Eu morava ali com a minha avó e aí morava uma multidão de gente. Morava com meus primos. Eu sempre fui assim, né? Uma família numerosa. Então, eu morava com minha avó, morava com meus primos, morava com minhas tias. Era um monte de gente dentro da casa, né? E eu me lembro que, quando eu tinha 8 anos, e nisso minha mãe não morava com minha mãe. Então, minha mãe vinha me visitar, né? Minha mãe vinha me visitar todo final de semana, cada 15 dias e tal. Então, eu morava mais com meu pai, com a avó, né? Amava aquela avó. E a avó paparicava esse neto. Imagina. E aí, eu lembro... Aí, com 8 anos, aconteceu algo... Aconteceu não. Meu avô, ele tá com algum problema de saúde, que eu não sabia muito bem na época o que era. E a família toda quer se mudar para Serra Negra. Sim. Porque diz que é um lugar onde ele teria melhor vida, mais... Qualidade de vida melhor, qualidade de vida, sair da poluição, o ar mais coisa puro que São Paulo. Naquela... E aí fomos para Serra Negra, sim, porque me perguntam, você quer ficar só com a sua mãe ou você quer ir com a sua avó? E eu falei, eu quero ir com a avó, né? Acostumado já a viver com a avó e tal, fui com a avó para Serra Negra. Nossa, foi maravilhoso. Essas vó que mimam os filhos, não tá escrito. Meu Deus. Eu morar em Serra Negra, gente, foi maravilhoso. Eu fiquei 1 ano lá, estudei lá 1 ano, e a cidade muito gostosa. Não sei hoje. Na verdade, eu já fui a esses tempos, em férias, eu já fui para lá. Continua bem, né? Continua, mas bom, cresceu, né? Um pouquinho, né? Teve Retiro do Clero. Retiro do Clero, a gente ia lá. Então, assim, foi muito bom Serra Negra. Minha mãe ia me visitar cada mês, ela sempre estava lá, me visitando e tal. Então, foi ali que eu morei. Depois a gente... meu avô morre lá. E a gente retorna para São Paulo. E aí, nessa hora, eu volto para morar com minha mãe. Meio que contra a minha vontade. E aí, não é o caso falar aqui. Mas meio contra a minha vontade. Eu estava acostumado, né? Estava acostumado com a vó, mas vamos morar com a mãe, porque minha mãe me queria de volta, né? Eu não sei nem os motivos muito bem na época por que eu fui morar com a minha avó, né? E aí, nessa, eu fui morar com a minha avó em Pinheiros. Minha mãe em Pinheiros ainda, na... Capote Valente, Rua Capote Valente. Sim, ó. Que era uma pensão, a gente morava numa pensão, então um monte de casa, e a nossa casa era um cômodo só. Um cômodo só, e o banheiro era do lado de fora. Então, em casa era cozinha, era quarto, era tudo, e banheiro gelado do lado de fora. Do lado de fora. Frei, era só o senhor e sua mãe? Só eu e minha mãe. Né? Minha mãe, então, se separou do meu pai, só tinha eu, e só eu. Os dois. E aí, quando eu moro com minha mãe... É isso. Aí eu ia visitar minha avó, que ainda estava bem pertinho, então sempre eu ia visitar a vovó. Mas ficava com minha mãe. Aí tinha grandes amigos na época que me divertia, jogava muito futebol na época. Só que muito sozinho. Muito sozinho. Porque o que acontece? Imagina, minha mãe sozinha, o que ela tinha que fazer? Ela trabalhava. Cabeleireira. Então, minha mãe trabalhava o dia inteiro para sustentar e fazer tudo. Sim. E eu ficava sozinho em casa. Tinha que cozinhar. Eu tinha que arrumar a casa e aproveitar que a mãe não tava para jogar bola. Para quem não sabe, o Frei Gilson cozinha bem, viu? Faz um bife como ninguém. Tem umas especialidades, Aprendi no convento, né? Mas nessa época aí você cozinhava o quê, então, em casa? Só miojo, então, ovo? Aí que tá, né? Porque assim, minha mãe
como era só eu que ficava em casa, minha mãe deixava as coisas pré-feitas. Então ela sempre deixava um arroz, um feijão, ou ela macarrão. fritava um ovo, uma batata frita. Eu lembro que ela deixava sempre a carne moída já aí era só terminar. Só esquentar, terminar. Então eram coisas que sempre eram fáceis de eu fazer, entendeu? De sim. esquentar, alguma coisa assim. Eu fazia ovo, essas coisas que criança sabe fazer, né? Então no convento desenvolveu mais a arte de cozinhar. Desenvolveu. E, aliás, esse foi um dos meus problemas, né? Porque eu não aprendi a comer de tudo, né? Então, imagina, comendo só coisas fáceis. Então, chegou um momento que eu não aprendi a comer verdura. Aí, quando eu entro no convento, duas dificuldades eu sabia que eu ia ter no convento. Comida e dormida. Por quê? Eu dormia muito. O dia inteiro sozinho, eu amo dormir. Tanto é que eu fico olhando hoje, né? Essa questão de rosário na madrugada. Eu falo, Deus tira da gente o que a gente mais ama. É verdade. Sabe o que eu me lembrei agora? Aquela condição que você colocou para entrar no convento, você lembra? Conta. Então, o Frei Jesus colocou uma condição para entrar no convento. Ninguém nem imagina. Conta. Revela aí para nós, qual era a condição para entrar no convento? Vou responder as duas e já falo essa. Tá. Já falo essa. Porque eu entro no convento preocupado com questão de comida, né? Porque eu falei, eu não como de tudo, tem coisa que eu não consigo comer, não. Eu preocupado. E aí, é batata, nas primeiras refeições, você já entra em desespero. Você pegava dia de sexta-feira, aquela sopa cheia de coisas, cheia de verdura, cheia de não sei o quê. E outra, no convento você não podia escolher o que você ia comer. Né, era o que chegou, você tinha que a providência ia mandar. Você tinha que comer. Né? E ali foi difícil para mim. Eu fui me acostumando. Nossa, mas foi maravilhoso, porque eu aprendi a comer muita coisa. Mortificar, né? Por exemplo, eu não comia cebola, alho. Hoje eu amo alho. Eu pegava um pouco no seu pé, você lembra? Eu sempre falava, Frei Jesus, pelo amor de Deus, cara, tem que comer de tudo. O Padre Santo, que era nosso primeiro superior, ele dizia, pra gente mortificar o paladar, a gente tem que comer mais do que a gente não gosta e menos do que a gente gosta. E pegar de tudo que tiver servido. Então, assim, era exigente, sabe? Sim. Você tinha que pegar um pouco de tudo, porque era a providência que mandava, e menos do que você gosta, e mais do que você gosta. Até purificar o paladar para você aprender a comer de tudo. E se virar em qualquer lugar. E naquela época, né, aconteceu o quê? A gente ganhava muita doação, e aí acontecia o quê? Então tinha uma coisa ruim, que ninguém gostava muito, né? Uma verdura, ou um legumes. Um jiló. Então todo mundo comia um pouco menos daquilo. Só que o superior, na época, não queria deixar sobrar. Não podia jogar fora. Não pode jogar fora, não pode voltar para a geladeira, que vai estragar. O que ele fazia? Ia colocando um pouquinho no prato de cada um. Meu Deus do céu. E aí, meu irmão, essa hora era difícil também. Mas eu acho que tudo isso vai formando a gente. Eu julgo que hoje eu me alimento muito melhor, aprendi a comer muitas coisas, queria aprender a comer mais, ainda não consigo comer algumas coisas eu não consigo ainda. Mas hoje, por exemplo, até legumes eu avancei, porque até 3, 6 meses atrás eu não comia legumes. Então agora consegui, falei, não, vou ter que educar esse paladar a comer o que isso aí. Os médicos falam que isso é bom, eu tenho que comer. Então é isso. O sono a mesma coisa, porque eu saio de casa dormindo até 11 horas, dormindo até meio-dia, e aí chega no convento. Eu entro numa época onde o nosso convento dormia umas 3 horas por noite. Que isso? Era, no início, muito. Porque a gente é uma fundação, né? Então vamos entrar no contexto de fundação, onde tinha que construir casas, a gente tinha que construir as nossas próprias casas, a gente tinha que conseguir o dinheiro para pagar a conta de água, a conta de luz, tudo, a gente tinha que ir atrás de tudo, senão a gente passava fome. Né? Então a gente tinha que trabalhar muito, senão não resolvia a vida. A gente não tinha internet, a gente não tinha ninguém que atraísse dinheiro para a congregação. Então ou você trabalhava, ou você passava necessidade. Então era uma época que a gente trabalhava muito. Então dormia 3 horas por noite, e porque rezávamos muito. Então mesmo cansados, madrugada, acordava para adorar o Santíssimo. E isso para mim foi muito dramático, porque eu falei, eu não vou dar conta desse ritmo. É muito puxado, muito puxado, dorme-se muito pouco. Mas, graças a Deus, essa crise, Deus me ensinou que Ele ia me dar a graça. Cada dia era a graça especial que Ele dava. Que lindo. E hoje eu estou vivendo praticamente a mesma coisa, alguns períodos, e eu vejo que fui formado lá atrás para isso. Né? Que lindo, Frei. O Frei Diego pergunta
Quando eu entro no convento, eu fiz uma pergunta. Porque, assim, eu gosto muito de futebol, né? Gosto muito de futebol. Então, eu sempre joguei futebol. Sim. Eu sempre... Inclusive, essa era uma das brigas com minha mãe, porque eu sempre jogava na rua. Eu jogava na avenida. Então, eu jogava Perigoso, na Avenida né? Sumaré. Nossa. Então, quando a bola caía na avenida, a gente corria atrás da bola onde quer que ela fosse. Meu Deus. Nem olhava pro lado. A gente já chegou a buscar... Eu tô falando na Capote Valente, quem conhece. A gente chegou a buscar bola no Parque Antártica, no estádio do Palmeiras. Sim, Então, sim. você Isso. corria atrás da bola. E, obviamente, minha mãe preocupada, que a gente corria no meio dos carros. Não tinha... Os carros não paravam. Mas eu amava futebol. Até hoje eu gosto, jogo bem menos, né? Então, entro no convento gostando de jogar futebol, gostando de jogar videogame, futebol. Então, gosto de jogar videogame de futebol, gosto de Até hoje, né? Tudo que é futebol eu gosto. É. Né? Assistir futebol, jogar e videogame de futebol eu gosto. E eu entro em 2005 no convento. Alguma coisa assim, novembro de 2005. Sim. E 2006 era o quê? Seguinte. O ano da Copa. Anda a Olha Copa do aí, Mundo. que graça. E aí, o que eu falo? O que eu penso? Será que esse povo tão radical que tá aqui, eles assistem a Copa do Mundo? aí eu falei, antes de entrar, eu vou perguntar, né? E aí eu perguntei pro Frei, né? Assiste a Copa do Mundo aqui, porque não sei se eu não entraria, né? Mas eu ia ficar bem abalado. Ia repensar. Não, a gente brinca no convento até hoje. A gente diz: a condição do Frei Gilson para entrar no convento foi se assistir a Copa do Mundo. Vocês imaginam, gente? Vocês estão nos acompanhando. O Frei Gilson deixando de ser carmelita mensageiro do Espírito Santo porque não podia assistir a Copa do Mundo. Deus não ia deixar. Não uma ia coisa deixar, né? dessa. Não ia deixar. É bom Tanto que ele que essa Copa foi uma aprovação do começo ao fim, Foi. porque aí não é o caso aqui, mas ainda perdeu para a quase França. eu não assisti a Copa, porque estávamos vivendo outras coisas, né? Pensa na tristeza. No dia do jogo contra a França, eu apostei na escola, porque eu estava na França nessa época, você lembra? Eu tinha ido para lá, estava na escola de francês, e apostei chocolate com todo mundo, professor, aluno, tudo, que o Brasil ia ganhar. No dia o Brasil perdeu. Meu Deus No do outro céu. dia, na escola de francês, não tinha nem dinheiro para comprar chocolate. De tanta certeza que eu achava que ia ganhar. E aí eu não tinha nem dinheiro. Tive que pedir pro superior da casa onde a gente morava lá, que eram os padres lazaristas. Falei, padre, eu preciso levar chocolate pra escola. Não tem dinheiro não. Eu tive que comprar chocolate Chocolate pra todo pra mundo. levar pra todo mundo. Mas pensa na raiva que deu estar na França prometeu. e o Brasil perder pra França. Não, gente, eu amo a França, tá? Mas olha, foi difícil, viu? Foi difícil. E aí, Jéssica? Não, eu lembrei de uma pergunta aqui, Frei, que na verdade foi lá na cidade onde eu morava, né? Presidente Epitácio. Frei, o senhor falou de futebol. Sei que o senhor gosta bastante. Mas eu conheço uma história que após um show, o senhor foi jogar bola. Conta pra gente, Frei. Eu amo futebol, né? Então, eu acho que você se refere a Presidente Epitácio, Sim. né? Que eu fui fazer um show. Não foi só esse não que ele arrumou futebol, né? Ah, tá. Esse é o presidente Pitácio. Um doce. E aí, o padre que me hospedou, que inclusive hoje, Padre Carlos, que hoje é nosso, Que né? é Frei Que Carlos. Frei Frei Carlos, que veio para nossa comunidade. Uhum. Ele me hospedou na casa dele, onde tinha um campo de futebol maravilhoso. Fantástico. Aí, quando eu olhei aquele campo, nossa... Porque olhar campo dá vontade de jogar, né? E aí, devia ter alguns jovens do meu lado. Se você quiser, a gente monta um time. Falei, então monta. Terminando o show, a gente joga. E eles não acreditaram. Eu falei, não, é verdade. Terminando o show, a gente joga. E, detalhe, o show começou... Foi um show que durou 3 horas.